Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer Paulinha, minha irmã, para um bate-papo com vocês, que muitas pessoas pediram para eu vir aqui com ela. Ela já tinha participado de outros vídeos comigo, mas hoje a gente estava conversando e a gente decidiu vir contar um pouquinho da trajetória dela aqui em Londres, porque, para quem não sabe, ela é minha irmã mais nova, mas ela veio primeiro para Londres, né? Vai fazer 6 anos, né, Paulinha? 7. 7 anos que ela tá morando aqui em Londres. E a história dela é bem legal. Eu sempre me espelho na minha irmã, porque ela passou por muita coisa, né? A trajetória dela foi bem longa, bem difícil, batalhou bastante. E hoje, graças a Deus, ela tá super bem profissionalmente, na área dela. Você pode se inspirar, né? E pegar aí alguma dica que ela deixar pra vocês. Oi, oi. Como vocês escutaram, meu nome é Paula, sou irmã da Bruna. E como ela falou, vão fazer 7 anos agora em outubro que eu tô aqui em Londres. Tenho 30 anos. Hoje eu sou gerente financeira de uma propriedade de luxo do Four Seasons. E o Four Seasons é uma rede de hotéis, né, mundial, que também tem essa parte de residenciais, né? Isso. Onde moram pessoas milionárias. Primeiros ministros, bastante gente assim, mas Galera da bufunfa, né? Que consegue comprar um residencial onde ela trabalha. Então ela trabalha dentro da área financeira desse residencial. Isso. Mexe com milhões, né, Paulinha? Isso, muitos. Vocês vão entender por que eu tô falando isso. A gente vai agora fazer recapitular. Vamos lá, primeiro ano de Londres. Qual foi o ano que você chegou aqui? 2013. Então, 2013, Paulinha chega a Londres. Eu fui primeiro para os Estados Unidos, fiquei um tempinho lá, trabalhei com a ajuda de amigos da Bruna, na verdade, de Boston. Fiquei lá 3 meses trabalhando, juntei um dinheirinho para assim, conseguir, né, ajudar assim, essa chegada aqui em Londres. Quando eu cheguei, eu tinha um contato de um brasileiro que tinha quartos, na verdade. Então, assim, o primeiro quarto que eu fiquei foi numa área bem perigosa aqui de Londres, no norte de Londres. Em casa compartilhada. Sim, casa compartilhada. Então você pegou um quarto pra morar numa casa compartilhada já de cara quando você chegou aqui. Sim. Quanto você pagava, você lembra na época? Por semana? 145 por semana. 145 por semana pra ter um quartinho pequeno, Sim. né? Sim, numa área bem... Numa área bem difícil. Numa área bem difícil, assim, sem noção de nada. Eu tinha um casal muito querido, de amigos que moravam em Cambridge, na verdade. E eles me deram a dica, porque ela estava trabalhando na época como garçonete no Byron, que é uma rede de hambúrgueres gourmet que tem aqui. Na época, assim, a rede tava bombando. Tinha em cada esquina, né? Até na época Sim. que eu cheguei em Londres, ainda tava no auge. Então, cada esquina que você ia tinha um Byron, sabe? Aí ela te ajudou. Sim, ela falou, Paula, procura. Assim, não tinha como ela me pôr, né? Porque ela era do restaurante em Cambridge. Mas ela falou, você não procura, estão crescendo muito. Então, na época, eles estavam abrindo restaurantes novos. E aí, eu lembro que eu apliquei, assim, de doida, sabe? Porque meu inglês era horrível. E eu lembro que, nossa, eu não tinha muito dinheiro, assim, já tava bem apertado no dinheiro. Então, eu tive que pegar ônibus pra chegar. Eu tinha que ir à entrevista em Cutty-Sark, sabe? Não. Fica naquele que a gente ficou no hotel, Bru. Docklands. Lá perto do Docklands, naquele Que é o quê? Zona... leste, zona 3, mas é muito longe. É tipo Sim. assim, era naquele lugar que tem o barco, tem aquele barco na água. Sim. Era no Byron lá. E eu pegando o ônibus lá do norte, eu lembro que eu ficava tão perdida. Na época, os celulares não eram que nem... Tipo, em 2013, parece que foi ontem, mas... Se vocês lembram bem, os celulares não tinham, assim, as coisas que tem hoje em dia, sabe? Todos os aplicativos que ajudam a achar lugar, assim, locomover. Nossa. E, tipo, eram 3, 4 ônibus diferentes que eu tinha que pegar. Aí eu lembro que eu cheguei tão atrasada, eu tava nervosa, tremendo. Era a primeira entrevista de emprego. Numa outra língua. Sim. Não sei o que aquele cara tinha na cabeça pra me contratar. Até hoje eu amo ele. Ele nunca vai ver isso, mas eu nunca vou esquecer. O nome do meu gerente era Richard. E ele era australiano, mas assim, um cara muito gente boa, bem sossegado. E aí na entrevista ele perguntou, porque eu coloquei no meu currículo, essa minha amiga de Cambridge, a TT, eu não sei se você assistiu os vídeos da Bruna, mas beijão TT e Red.
Eles Se não são- assiste, você manda pra ela e fala, ó, falei de você nesse vídeo, dá uma olhadinha. Ela agora é personal trainer, ela tá super bem também lá Na área em Cambridge, dela, na né? área dela. E assim, o Red é amigão também, nossa, a gente até encontrou eles um tempo atrás. E... Abrindo um parênteses aqui, como é importante em Londres você ter networking, né? E você conhecer pessoas. Exatamente. Porque uma indicação aqui vale muito, muito, É. muito, muito. Ou até um norte, assim, alguém te dá um norte, né? Ela falou Tipo, assim, vai Paula, por vai ali, lá. tenta lá. Ela sabia que estavam contratando e te falou. Sim, exatamente. Então, por isso que é muito importante aqui você ter vida social, sabe? Você tentar ao máximo se conectar com pessoas, sabe? Aí só sei que ele Você perguntou... conseguiu esse emprego. Consegui esse emprego, ela falou, Paula, põe qualquer experiência que você teve. E em Boston eu trabalhei numa casa de bagel. E na verdade eu nem servi mesa lá. Mas aí, tipo assim, meio que dando aquela conchambrada brasileira, né? Eu falei, não, eu Aquele servi xalengo-lengo. bagel. O xelengo-lengo ali. Xelengo-lengo. Aí falei, não, eu servia os bagels também nas mesas, né? Na verdade, eu só levava pra eles, porque era tipo um takeaway, sabe? Tinha também um lugar de sentar, mas o máximo que eu fazia era, tipo, recolher. Então, tipo, eu meio que falei que fiz, assim, sabe? Serviço de mesa. Serviço de mesa. O cara falou, não, beleza, então, fechou. Super de boa. Aí eu falei, nossa, beleza, né? Aí eu lembro que, tá, entrei na companhia, eles eram super cool, fizeram 2 semanas de treino, a gente ensinaram cortes da vaca, que eles não cortam como no Brasil, assim, os cortes, sabe? E tudo, e assim, toda a filosofia, eu fiquei super faceira. Primeiro dia, meu Deus do céu, eu não entendia ninguém. Eu não entendia nem o que o meu gerente me pedia. Eu acho que eu lembro dessa hora que você falava pra mim, nossa, não tô entendendo nada aqui. Às vezes ele fala pra mim, Paula, eles me chamam de Paula. Por causa de Paul, né, eles acham que é tipo só um... Só tem um azinho ali no final. Paula. Ele fala, Paula, blá, 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 blá. E eu lembro que eu, assim, Cara, é encarava... australiana difícil Nossa. de entender. Aí eu Nossa. lembro, eu encarava ele e fazia assim, ó. E ia saindo assim, em inglês ele falava pra mim, ele voltava, ele me chamava de volta e falou, você não entendeu merda nenhuma, né? Eu falava, não. Aí ele já começava a dar risada, aí ele me pegava pela mão assim e me explicava. Então eu fui abençoada de Que ter ele teve paciência, ele viu potencial em você, mesmo que você não entendia a língua. Então, assim, uma coisa que a gente aprende aqui nessa história é não tenha vergonha, não tenha medo de errar, não Sim. tenha medo, ai, não tenho inglês ainda bom. Cara, vai com a cara e com a coragem, sangue nos olhos. Humildade, assim, humildade, falar, olha, eu não tô entendendo, mas tô aqui, entendeu? Eu Sim. sempre fiz assim, e aprendi na raça Aprende também, né? muito rápido também, quando você, tipo, não tem ninguém pra te ajudar e você tem que se virar. A água bate no bumbum, você tem que sair e quando nadando. você erra também, eu acho, eu aprendo muito rápido quando eu erro, porque eu fico com vergonha de errar, eu não quero errar de novo, então eu aprendo, né, com aquele erro. Exatamente. Sabe? Quando eu chegava na mesa, tem os ingleses, eles não gostam se você nunca entende eles e só fica assim, o quê? Então eu falava, olha, me perdoe. Aí eu já explicava tudo, falava, eu cheguei do Brasil fazem 3 semanas. Ou na época, já talvez assim, 4, 5 meses, eu falava, olha, eu cheguei do Brasil fazem 5 meses. Então eu não te entendo perfeitamente, mas se você se segurar aí comigo, eu falava, se segurar as barras comigo, eu vou fazer de tudo pra que você tenha uma experiência ótima hoje aqui. Então eu era sempre assim, simpática, Honesta. né? Aí Honesta. eles já sabiam que eles iam ter que falar devagar com você, Sim. já sabiam que em algum momento você não ia entender. Honestidade é tudo aqui, gente. Eles realmente dão muito valor. Sim, se Quando você você é se explicar, sincero, quando você é honesto, sabe? Não fica tentando se fazer, né? Aqui a arrogância não te leva a lugar nenhum. Assim, se é uma coisa que inglês não gosta, é a arrogância. Então, assim, o máximo que você puder ser sincera, você vai se dar bem aqui, sabe? Aí foi na raça, e aí eu cresci um pouquinho lá, porque assim, o restaurante tinha acabado de abrir, né? Então, assim, tudo era novo lá e a empresa tava crescendo. Aí eles falaram, olha, a gente tá procurando por supervisores, entendeu? E como eu era formada em economia, eu sempre sou formada em economia, eu tinha facilidade de lidar com a parte administrativa. Aí quando eles falaram isso, fui lá, levantei a mão, falei, não, eu quero, coisa e tal. E aí, de lá, eu virei supervisora. Aí, na época, eu tava num relacionamento bem difícil, então eu acabei saindo desse emprego. Aí, de lá, eu mudei e virei faxineira de uma escola. Aí você saiu do Byron por conta de um relacionamento passado que você teve, né? Pra não trabalhar tantas horas e não trabalhar no final de semana, né? Exato. E você acabou cortando essa trajetória, né? Que talvez você poderia ter chegado a manager, né? Sim, eu tava Você tava de supervisora e você ia chegar a gerente. Pra gerência. Pra chegar em gerência. Antes de você chegar em gerência, ela teve que cortar por conta de um relacionamento que ela teve, enfim. E aí ela acabou saindo disso, né, do Byron,
da carreira que você podia ter tido lá dentro, Uhum. né? E foi pra cleaner. Isso. Aí você começou a trabalhar de cleaner numa escola. Isso, a escola era uma escola privada aqui, então bem exclusiva. E aí, na escola eu trabalhava de segunda a sexta, mas assim, tava num salário bem baixo. É uma grande experiência, assim, eu tiro muito E lição. muitos brasileiros que chegam aqui e trabalham de cleaner, não tem nada de errado com isso. O problema foi que você tava numa empresa antes onde você podia galgar, Sim. né, tipo assim, de garçonete, foi pra supervisora poderia ser gerente, mas aí por causa de um relacionamento tóxico, você acabou largando isso, né, uma coisa que você podia progredir, foi pra cleaner, que não tem nada de errado com isso, mais uma vez, né, deixando bem claro, mas o problema é que você não tem como crescer ali dentro. Não, e tipo assim, era uma coisa que também essa pessoa sabia, que eu estudei, eu fiz economia na Federal, lá no Mato Grosso do Sul. Alô pros meus colegas, se tiver pantaneiros. pros pantaneiros. E se tiver algum colega de profissão que se formou comigo, também conhece, né? Foi muito difícil, assim, ninguém conseguiu formar em tempo. Acho que da minha turma, como vocês sabem, economia no Brasil são 4 anos. Estudando numa federal significa que a gente teve 6 meses de greve, então ninguém se formou em 4 anos, efetivamente. E fora isso também é um curso muito difícil, então assim, me tomou muito tempo. E assim, quando eu vim pra cá, eu sempre falei que eu queria ir pra uma área administrativa, assim, até por questão de não jogar fora, né? Tantos anos de estudo. E assim, essa pessoa não queria ver eu progredir. Então essa é a parte triste da situação, né? E desse emprego que eu tava de cleaner, né? Na escola, eu acabei indo para um grupo, né? Um grupo voluntário de arte, e nesse grupo de arte, vivendo-se numa situação bem precária, sem nenhum Dormindo tipo... no chão, dormindo no com um colchão no colchão chão. Roupa em mala, minhas roupas ficaram em mala quase 1 ano. Mas você foi pro grupo de artes, vamos explicar pra eles, porque Sim. você fazia... E aí ela fazia também... um pouco de arte de circo, né, do fogo, não sei como é que chama as palavras. Pirofagia. Ela fazia, tipo, pirofagia com fogo, ela fazia acrobacia no tecido, Sim, né? tecido acrobático, acrobacia de sol. Mas assim, gente, só pra explicar também, né? Você não é profissional, mas ela trabalhou e fez esse tipo de arte. Fazia um pouquinho disso. Mas era uma situação bem precária, bem difícil. A gente não tinha salário, não tinha nada. Então, assim, a gente... Vocês viviam meio que, assim, da caridade das pessoas, porque Exatamente. era um grupo de arte. Sim. Então, as pessoas que gostavam da arte de vocês doavam. Sim. Então, era uma coisa meio que dependendo da caridade dos outros. E assim, porque eu também fazia essas coisinhas, mas era um musical, o grupo tava focado no musical. Eu não canto bem. Eu não danço bem. Então, assim, eu era tipo o patinho feio do grupo, sabe? E eu lembro que eu queria muito tentar ajudar e mexer pelo menos com a caixinha do grupo, sabe? O caixa, né? O dinheiro do grupo, né? O dinheiro que o grupo fazia, que nem era muito, né? Não, acho que a gente, assim, no máximo 100 livros, não sei quanto fazia, sabe? Era muito pouco. E não confiaram em você. Não deixaram, acharam Não confiaram na minha irmã pra cuidar de 100 libras mensalmente. No máximo. Pessoa formada em economia, né? Que foi quase gerente lá da rede de restaurante, né? Byron. Mas pro grupo lá de artes, ela não era capaz de mexer lá com o caixinha deles. Aí, assim, eu lembro que lá, assim, eu já tava mentalmente... Isso mexeu também. muito com a sua autoestima, né? Sim, sim. Te deixou insegura. Até desacreditando em você mesma. Exatamente. Lembrando, gente, a gente tá no Setembro Amarelo, então é muito importante eu e a Bruninha aqui, tá conversando a respeito de saúde mental, que não é errado a gente sofrer com a nossa saúde mental, a gente tentar preservar a nossa saúde mental, né, Bru? Sim. Então, assim... depressão é uma coisa séria, né, Paulinha? Sim. Porque você acabou acarretando, né, tendo depressão... Ansiedade generalizada. Ataque de pânico, né? Sim. Por conta disso, porque morar fora já não é fácil. Ficar num país que não é a sua pátria, longe da sua família, sem muitos amigos, uma cultura totalmente diferente, uma língua diferente, e tendo que recomeçar do zero, né? Porque às vezes no Brasil você tem uma carreira, você estuda, você se esforça, mas quando você chega aqui, pro gringo, pro inglês, você tem que começar do zero. Porque tudo que você fala que você fez no Brasil, pra eles, não significa quase nada.
Exatamente. Então você tem que começar do zero aqui. Então tudo isso mexe com a gente. Mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa mente. É um país frio, no sentido de tempo mesmo, né? De clima. É um país frio. Então, assim, o inverno, né? O frio te faz não querer sair de casa, sim, te deixa mais recluso. Então, você acaba ficando mais sozinho, você acaba tendo mais desânimo de sair, de fazer as coisas. Sim. Então, é muito sério isso. Se você tá se sentindo assim, se você tem passado por esse tipo de situação, você tem que pedir ajuda. Porque sozinho a gente não consegue. Acho que é um tópico que precisa ser desmistificado, sabe? É ok ficar ansioso. E naquela época, imagina, era verão, mas até o verão, assim, aqui é bem difícil de se acostumar. Porque no verão aqui, o sol se põe às 10h30 da noite e 4 da manhã ele nasce de novo. Então, assim, na época eu tava tendo problema de insônia. E assim, a gente dormia num colchãozinho jogado no chão e com a janelona, tinha uma janelona lá, sabe? Sem cortina. Sem cortina. Então assim, eu já não dormia. Quando eu conseguia pegar um pouquinho do sol, o sol vinha. E aquele sol já tava me deixando louca, porque de noite o sol não ia embora. Aí 4 horas depois o sol tava nascendo de novo. Tudo aquilo assim, sabe? Era demais, assim. Tudo junto era demais pra mim no momento. Você tava nessa fase onde não tava tendo salário, as pessoas não confiavam em você, você tava se sentindo incapaz, insegura, triste. Seu relacionamento acabou nessa época também. Você tava no fundo do poço, né, Paulinha? Você chegou assim na depressão, sim, aí você cheguei. buscou ajuda aqui, né, que é o que a gente tava falando, de buscar ajuda. Você foi medicada, você foi acompanhada. Sim. E quando que as coisas começaram a melhorar? Porque vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa Que graças a Deus esse vídeo é pra falar de coisa boa. Passar debaixo da ponte pra depois subir. Aí, assim, eu fui diagnosticada, tudo mais, e tive que ganhar peso de novo. Eu fiquei bem magrinha, cheguei com 48 quilos. Mas depois, com o tempo, eu tava tendo dificuldade de arranjar um emprego, assim, porque eu queria ir pra área administrativa muito. Sabe, muito, era o que eu queria. Eu falei assim, não... Você queria ir pra um office, sim, né? Sim, eu queria escritório. ir pra um escritório de qualquer forma, queria ter um emprego assim, sentadinha na mesa, sabe? E eu não achava. Aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, quer saber de uma coisa? O que eu achar é lucro. E aí, quando eu decidi assim, falando, eu vou arranjar um emprego, independentemente, porque tava muito difícil pra mim também ficar de favor na casa dos outros. Porque tem essa, né? Nessa fase também, que ela rompeu o relacionamento, que ela tava nessa deprê. Você acabou vivendo de favor, né? Sim. Com alguns brasileiros que ela conheceu. Mas eu queria sair daquela situação, sabe? Queria, assim, fazer alguma coisa. A gente não quer... minha mãe ligava chorando, falava, Paula, volta pro Brasil, volta. Seu quartinho tá aqui. E eu pensava assim, não, eu quero ir pra frente, sabe? É aquela sensação de eu quero dar a volta por cima onde eu estou. E a gente tem aquela sede, né? Eu acho que é o jeito que o pai e a mãe criou, gente. Aquela sede de dar a volta por cima e provar. Não pros outros. Talvez também pros outros, mas mais pra nós mesmos. Tipo assim, eu consigo. Provar, tipo assim, eu consigo. E isso é importante, né? Até Sim. pra recuperação, assim, exatamente, interna. Pra você emocional. mesma. E aí, assim, eu lembro que eu apliquei pra alguns trabalhos, por causa da minha experiência no bairro. Teve 2 lugares, assim, principais. Um era numa pizzaria italiana, todo mundo que trabalhava lá era italiano. E eu fiz até um que eles chamam aqui de trial shifts, que é tipo, você vai um dia, trabalha de graça pra mostrar seu serviço, aí se eles gostam, eles te contratam. Então, tipo assim, eu fiz o trial lá e eles me amaram, eles me ofereceram um trabalho. Na pizzaria italiana. Na pizzaria italiana. E era, assim, bem chique, sabe? E eu era bem meia boca, pra ser bem sincera, assim, eu não, sabe? E assim, eu lembro que quando eu entrei no hotel, que foi o meu trabalho, assim, que marcou, mudou a minha vida, o trabalho, esse trabalho que eu vou contar pra vocês. É um Conrad, que fica aqui bem perto do Big Ben, bem perto, assim, numa área bem chique. Eu lembro quando eu entrei no lobby daquele hotel pra entrevista. Você sentiu no seu coração. Eu falei assim, aqui que eu vou ficar. Você teve a entrevista na pizzaria italiana. Sim. Eles gostaram e queriam ficar com você, mas você também tinha entrevista no hotel. No dia que Só eles que me ofereceram. quando você entrou no hotel, você falou, é aqui que eu quero ficar. Exatamente. Mas você não tinha certeza que ia pegar essa... Não, mas eu neguei o outro, porque foi no mesmo dia. Eita.
Porque aí foi Ó a fé. assim. Ó a fé da pessoa. Precisando, mas o que aconteceu? Quando eu entrei lá, o cara, ele era o gerente do departamento inteiro de comida e bebida. Isso, num hotel, é uma coisa bem grande, que significa que ele é o gerente do bar, do restaurante, se eles têm, assim, tipo, lobby, que eles servem chá, café, coisa e tal, serviço de quarto, que leva comida pros... Ele era o gerente de tudo. E ele te entrevistou. Ele me entrevistou. E ele te amou. Me amou. E ele nem me pediu pra fazer o trial, que, assim, isso é um milagre. Sim, o trial, gente, pra quem não sabe, o trial é aquele dia de experiência que você faz pra eles verem como é que você trabalha. Porque eles não me pediram trial. Eles gostaram de mim e falaram, tá bom. Já queria ficar com você. Sim, e me ofereceram trabalho no dia. Mas o erro deles de não me oferecer o trial é que eu nunca tinha trabalhado em fine dining, que eles chamam, tipo assim, coisa chique. Então eu nunca tinha feito um serviço de mesa completo. E assim, na época, aqueles restaurantes tão chique que eles estendem o linho branco na mesa. Então era linho branco, aquele que eles chamam de mise en place, que é o setup, sabe, da mesa, assim, prato, com talher, todos aqueles talheres, você saber toda taças. a função. E eu lembro que eu não sabia nada disso. Eu não sabia abrir uma garrafa de vinho de uma forma chique. Tem o jeito de servir o Sim, vinho. eu não sabia nem servir o vinho. Nossa, quando eu comecei, eu lembro que eu não sabia fazer nada. Eu só sei que eu sofri muito lá, mas eu aprendi. E eu acabei mudando pro serviço de quarto, porque, de novo, eu era ótima com os clientes. E você aprendia rápida. Sim. E os clientes gostavam de você. Eles gostavam de mim, mas eu só conseguia servir um por vez. Então, o serviço de quarto era perfeito, porque eu servia você só pode servir um quarto por vez, então, sim, funcionava pra mim melhor que o restaurante. E eu fiquei naquele emprego por 2 anos. E aí, quando tava assim, chegando nos meus 2 anos lá, eu lembro que surgiu uma oportunidade, porque eu já tava começando a me desgastar mentalmente de novo. Então, assim, às vezes eles me colocavam pra trabalhar a noite inteira, e aí, assim, tinha um dia de descanso e voltava pra fazer o turno do café da manhã, e aquilo tava mexendo Então eram muito. horários loucos, né? Uhum. E você não tinha muito tempo de descanso. E, Não. gente, trabalhar em pé e trabalhar servindo, né, Paulinha? É puxado. Dali surgiu essa oportunidade pra ser caixa daquele hotel. E assim, eu queria tanto e fiquei tão motivada. E eu lembro que todo mundo, na época, eu já tava começando a paquera com o Cris. O Cris era gerente de segurança daquele hotel. Cris é o namorado da minha irmã. Eles moram juntos, ele é inglês, aprendeu a falar português, então vai correndo assistir o vídeo, tá? Vai, Paulinho. E aí todos eles, o departamento de segurança, por causa do Cris, já tava, não, Paulo, você vai conseguir. Eu fui na entrevista, a mulher foi horrível comigo. Te tratou mal. Nossa, me tratou tão mal. Ela foi tão grossa comigo. Eu lembro, assim, que assim, meu coração despedaçou. Porque tava todo mundo com tanta esperança. Porque todo mundo ia perguntar, e aí, como é que foi? Exatamente. Nossa. Aí eu lembro que, assim, matou meu coração. Aí depois daquilo eu falei, quer saber do negócio? Eu vou mudar de qualquer forma. Voltei pro Byron, pro meu primeiro emprego. Pra hamburgueria. Sim, voltei. E volta o cão arrependido. É. Com suas orelhas. Ai, não lembro. Fados, o osso ruído e o rabo entre as pernas. Isso aí, ó. Entendedores entenderão. Aí só sei que eu voltei pra lá. Nessa época, a Bruninha já tava morando aqui, me dando um super apoio. Eu já tava namorando com o Cris. Eu já tava aqui. Cheguei, Londres. E aí, lá, eu trabalhei alguns meses, eu comecei a ficar bem decepcionada por ver, assim, algumas coisas dentro da empresa, com as pessoas lá dentro, os gerentes, e eu tinha decidido no meu coração ainda que eu ia conseguir fazer minha mudança, assim, pra uma área administrativa. Nisso, procurando emprego, eu achei uma vaga num Hilton de caixa. A vaga era temporária e meio período. Eu apliquei de qualquer forma. E aí eu lembro que... E isso você ainda você trabalhando no Byron. Sim, trabalhando no Byron. E ainda procurando emprego de escritório, de finanças, né? Na área de finanças, de caixa. E de novo pro Hilton. Sim. Eu vou voltar pra esse hotel, mas eu vou voltar na finanças. Essa arregaça, vou voltar lá. Vou voltar lá e você vai ver se eu não vou cuidar desse caixa. Aí eu só sei que quando eu cheguei na entrevista, eles foram amores comigo. Eles me amaram. Mas era um outro Hilton em outro lugar, né? Era um Hilton em Kensington, então não era rede de luxo, era um Hilton em Kensington, mas enorme. Tem 600 quartos aquele Hilton, então assim, é um hotel bem grande. E eu lembro que eles me amaram, e assim, as perguntas que eles fizeram eram tão assim, no ponto,
E perguntaram coisas assim bem práticas, e como eu lidava muito com dinheiro no Byron também, eu sabia responder na hora. Eles ligaram pra me contratar depois. Falaram, olha, os gerentes gostaram muito de você, você quer esse emprego? Você sabe que é temporário e que é meio período. Aí eu falei pra eles assim, tudo que eu preciso é uma chance pra quebrar o círculo vicioso. Que aqui é assim, né? Tipo, se você não tem experiência, eles não vão te contratar. Mas se ninguém te contratar, você nunca vai ter experiência. Então é um ciclo vicioso. Eu consegui a oportunidade, mas eu não conseguiria me sustentar com o Mas emprego. nem tudo é perfeito. Não, porque eu não conseguiria me sustentar. Porque Era meio período, né? Então, assim, o salário acho que era 9 mil por ano. 9 mil por ano no frigir dos ovos. Tipo, você não Ninguém paga nem vive. seu aluguel. Então, como nem tudo é um mar de rosas, ou como diz você, é um mar de rosas porque tem muito espinhos. Sabe aquele programa Todo Mundo Odeia o Chris? Ela tem que ser o pai do Chris. Ela tinha 2 empregos. Sim. Trabalhava das 8 da manhã até as 4 da tarde no Hilton. Porque assim, era meu período, mas até eu aprender minha função. No caixa, né? No No caixa. caixa do Hilton. E depois corria pro Byron e trabalhava até 1 da manhã fechando. Porque Então você entrava no Byron que horas? entrava às 5 da tarde. E fechava 1 da manhã. Sim. Quantas horas de sono? Não sei, porque E você ia chegar em casa 2h30 da manhã, sim, por aí. E tinha no acordar outro dia, 6h30, 7h. 6h30. Quanto tempo fazendo isso? Eu fiquei 6 meses fazendo isso. 6 meses. Aí, quando meu contrato tava pra acabar, eles me ofereceram pra ficar em tempo integral. Porque, assim... No escritório no do Hilton. escritório do Hilton. Porque eu era muito dedicada. Tipo assim, o meu horário mesmo era até as 2 da tarde. Mas eu pensava, eu não tenho tempo pra ir pra casa, pra depois ir pro restaurante trabalhar. Então, quer saber do negócio? Eu vou ficar aqui até dar o horário de eu trabalhar no restaurante. E aí eu vou. E assim, eu queria fazer mais. Então você ficava mais um pouquinho. Que a meritocracia funciona muito bem. Assim, tudo que você faz, eles vão te honrar pelo mérito. Assim, pelo mérito do seu esforço. Então, assim, eu ficava mais. Aí, assim que abriu a posição, eles me deram. E aí comecei a arrasar. Integral. Integral. Largou o Byron. Larguei o ficou Byron. integral pro Hilton. Aprendendo cada vez mais. E aí já não era mais caixa, eu virei assistente financeira. Eu ainda fazia o caixa, mas junto com isso tinha que fazer assistente financeiro. Que aí você foi aprendendo Sim. mais e ganhando aquela experiência que é aquilo lá que nós quer. O salário era terrível, mas eu tive, assim, a melhor diretora financeira da vida. E aprendeu muito, né, Aprendi Paulinha? muito. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano e meio, quase... Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você ficou 1 ano e meio lá. E aí... Surgiu uma oportunidade numa outra sempre empresa. De olho. Sempre de olho. Aqui o negócio, ó... Não se acomode. LinkedIn, sempre olhando, de olho. Sempre de olho, porque aqui camarão que dorme a onda leva. Esse emprego que eu peguei depois do Hilton, eu fiquei 1 ano e 10 meses lá e foi assim incrível pra... Jellyfish, né? Na Jellyfish. Essa empresa mexia com efeitos especiais e com animação. Então, assim, os caras são top, fazem um trabalho assim de ponta. Com certeza vocês já viram alguma coisa deles. Eles fizeram Star Wars, Como Treinar Seu Dragão da DreamWorks. Ajudou muito minha confiança, aprendi muito lá. A gente teve que organizar tudo, começar tudo lá do começo. Então, tipo assim, deu aquela segurança de pensar assim, poxa, eu consigo... Eu dou conta. Estruturar um departamento que não tinha estrutura. Então, assim, foi incrível, porque a gente pegou aquilo tudo cru, assim, não tinha assim, um sistema contábil lá. Então, a gente pegou tudo do cru e fizemos funcionar. E montou. Então, deu uma experiência pra você incrível, né? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano e 10 meses. Muitas coisas estavam acontecendo na minha vida. E assim, eu me senti tão forte, tão capaz. Eu falei, tudo que eu passei emocionalmente por esse tempo, isso só me deu assim mais força pra querer. E acreditar em você, acreditar né? em mim. Falar, nossa, eu ressurgi das cinzas. Exatamente. Vocês não sabem o que é Fênix? Aqui está a Fênix. Eu fiquei lembrando, assim, disso tudo que, sabe, de ter vindo do nada, sem emprego, sem ter onde morar, não sendo confiada nem assim, sem libras pra lidar. E eu tava numa companhia nesses 1 ano e 10 meses, assim, orçamentos milionários. Vocês sabem que o orçamento de filme é sempre muito alto, né? E assim, eu pensei, eu posso. E além de tudo, eu tinha uma diretora financeira que trabalhou comigo no Hilton, que ela me queria de qualquer forma na empresa que ela trabalhava. Porque aqui, quando eles chamam de assistant, se você leva o assistente no nome, quer dizer que você é o sub. Então, assim, ela era diretora financeira, ela queria que eu fosse subdiretora financeira. Então, eu ia ser a substituta dela
de diretora financeira. Então, tipo assim, o penúltimo degrau da sua carreira, basicamente, para finanças. Eu acreditei e eu sabia que eu podia. Eu falei assim, eu posso. Eu li a descrição do trabalho, eu falava, eu posso fazer isso. Eu posso. Infelizmente, para aquele emprego... Pra trabalhar com ela. Pra trabalhar com ela, a empresa dela era uma empresa privada. Então, assim, os donos do hotel não acharam que eu tinha idade suficiente para ter um cargo tão alto. Eles queriam alguém mais maduro, na idade, assim, dos 50 anos. Sim. Então, assim, eu não me encaixava no perfil. Uma pessoa mais experiente Exatamente. em idade. É. O que às vezes, né, gente, não é bem a idade que te deixa tão experiente. Mas eu não desisti. Eu falei assim, o quê? Se ela acredita em mim, eu acredito em mim também, eu vou arranjar um emprego. Porque eu queria voltar pro setor hoteleiro. Assim, a minha paixão com o setor hoteleiro não muda. E aí eu consegui uma entrevista, e eu lembro que eu fui pra entrevista assim de boa. E chegando lá na entrevista... Mas você não tava desempregada. Não. Quando você fala que você queria um emprego, É. era só porque você queria esse emprego específico de Exatamente. assistente de diretora financeira? Isso. Ou de esse que eu fui pra gerente financeiro. Mas assim, você queria esse cargo que você sabia que era acima, específico, você sabia que você podia, mas você ainda tinha seu emprego na Jellyfish. Sim. Mas você sabia que você podia mais, então você começou a fazer entrevistas. Sim, comecei a dar aquela, sabe? Aquela buscadinha ao redor, se eu visse. E assim, como eu tava muito bem empregada, eu só fui pra vagas no setor hoteleiro e pra posições altas, pras posições específicas Senão altas. você não sairia do seu emprego. Não. E aí entrou o Four Seasons. A hora que eles me ofereceram pra ir pra entrevista, eu lembro que eu me arrumei toda, assim, tava super animada, mas eu não esperava aquele nível. Eu lembro que quando eu entrei na propriedade, eu não acreditava, eu falava, meu Deus, eu não sei nem se eu tô bem vestida o suficiente pra estar num lugar desse, assim, o lugar é maravilhoso. A entrevista, a menina do RH foi um amor comigo, me fez perguntas assim, nada no clichê, ela não queria saber onde é que eu tava em 5 anos, não me perguntou por que eu era a candidata certa, não perguntou nada disso. Perguntas simples, específicas, e ela falou assim, eu gostei de você, eu vou te levar pra diretora, que a diretora do residencial, ela funciona como a gerente geral, assim, então é o cargo mais alto do lugar. Coração, né? Sim. Quase saindo pela boca. Nossa, aí eu só sei que chegando com ela, eu tava tão pronta pra aquilo, numa maturidade tão grande, depois de tanto sofrimento, depois de ter passado por tanta coisa, que eu tava certa das minhas respostas. Assim, ela me perguntava, eu respondia, ela falava como é que se monta um orçamento, eu falava assim, 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 assado. Aí eu tinha todas as respostas, porque eram sinceras as respostas. Eu falava, porque eu sou apaixonada por hotelaria, e eu quero voltar pra isso. Ela, nossa, que legal, e ela se identificou, contou a história dela. E aí, assim, depois dessa entrevista, me chamaram pra entrevista com o diretor regional. No hotel, o Hotel Four Seasons foi o segundo da rede aqui. Então, assim, é um hotel histórico, maravilhoso. E aí a entrevista foi ótima também. O regional foi um amor comigo, me fez perguntas, assim, chaves. Sabia responder todas. Depois disso, me chamaram com o vice-presidente no Canadá. E ele falou assim, Paulo, você não tem a experiência necessária. No telefone ou No telefone. No telefone. No Canadá. E ele falou assim, Paulo, posso ser sincero com você? Você não tem a experiência necessária para esse cargo. E eu lembro que eu fiquei assim, falei, não vai ser outra. Eu falei assim, eu sei que eu não tenho. Mas ninguém vai ter a disposição e a garra para aprender que eu tenho. A minha disposição para te provar que eu sou, tipo assim, digna de ter esse cargo, você não vai ter em outra pessoa. E o cara gostou de mim. Falou, não, beleza. Aí ele fechou comigo. Depois da ligação com ele, meia hora depois, a diretora, né, que senta aqui em Londres, do hotel, mandou mensagem pra mim e falou assim, eu estou, assim, muito feliz, muito contente de oferecer a posição. Assim, um salário bem melhor do que o salário que eu tava. Você foi pra 10 mil a mais, né? Até mais, né? 16 mil a mais. 16 mil por ano, tá? Quando a gente fala 16 mil, é ano, tá, gente? É anual. 16 mil a mais. Olha o pulo do gato. E ainda assim, a coisa louca é, de novo, assim, eu sempre, quando eu penso, eu sempre fico, assim, muito humildemente pensando, assim, no o caminho, sabe? Porque eu tenho quase 7 anos em Londres e, assim, sofri tanto, fui descreditada. O povo vê as bebidas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Exatamente.
Tem toda uma trajetória, né, Paulinha? Uma trajetória de sofrimento, de luta, trabalhando 16, 17 horas por dia. 2 empregos, pai do Cris. Pai do Cris. E sabendo onde você quer chegar. Acho que o importante é saber onde você quer chegar e não medir esforços, porque ainda não é fácil. Tem dia que eu fico 12 horas no escritório. Tem dia que você tá muito estressada, muito nervosa, muito pepino pra resolver, Sim. né? Eu acho que de tudo isso que eu queria dizer é que, obviamente, meu amor e admiração pela minha irmã, ela é meu espelho aqui em Londres, porque realmente a vida não é fácil aqui. Você tá fora da sua pátria, num país diferente, que ainda que você vá se acostumando, nunca é o seu país. Você se adapta, mas não é o seu país. Então, não é fácil, mas ter esse exemplo, e por isso que eu queria trazê-la aqui, é pra você não desistir, eu não desisti, e pra gente pensar que todo mundo tem sua trajetória, todo mundo tem um processo, né, que precisa passar. Eu acredito que mesmo sofrendo muito, você não apagaria nada disso, porque uma coisa atrás da outra te fez chegar onde você chegou e ser quem você é hoje, porque a gente tá em constante, né, evolução e amadurecimento. Então, assim, tudo que passa na nossa vida serve de degrau mesmo pra gente ir galgando e construindo. E isso também é pra incentivar você, e se você tá num momento difícil da sua vida, pra você continuar firme, sabe? Que muitas vezes eu vi minha irmã, assim, muito triste. Eu vi minha irmã, assim, que eu achei que, né, Paulinha? A gente achou que não tinha amanhã. Não tinha amanhã, que não... Cara, as coisas não pareciam que não iam acontecer, mas acontece. Muita paciência, muito esforço, muita dedicação e acreditar. E também como é importante a autoestima, né? Você se acreditar em você, a sua autoestima. E é por isso que a gente quer também, sobre o Setembro Amarelo, a gente quer falar que a nossa saúde mental e emocional, ela é muito importante pra tudo na nossa vida. Porque se você tá bem aqui e aqui, né, se você tá bem, se tá tudo de acordo, o resto das coisas acontecem também, sabe? Porque você vai estar bem pra acreditar em você, você vai estar bem pra correr atrás das coisas. Sempre pensar assim que tem um amanhã. Acho que o mais importante, porque quando a Bruninha sabe muito bem, assim, quando você tá tendo um momento de ansiedade, um momento de depressão, você não consegue ver o amanhã. Então, assim, acredita em você, acredita que as coisas vão ficar melhor, seja gentil consigo mesmo. Meu terapeuta sempre falava assim, pra fazer assim você mesmo e pensar. Sim, sempre pensar, sabe? Você gentil. Terapia do amor próprio. E é isso, gente. Eu deixei também, assim, mais curtinho também nos meus destaques no Instagram. Sim, pra quem quiser ver um pouquinho mais detalhes, né? Apesar de que eu acho que você cobriu bastante, mas se você quiser ver mais, eu sempre deixo aqui na caixa de descrição. Também vou deixar aqui no vídeo, mas na caixa de descrição tá sempre o meu Instagram, minhas redes sociais. Vou deixar as redes sociais da Paulinha aqui. E é isso, então. Também tem bastante e-book, bastante coisa pra você aperfeiçoar seus conhecimentos, aperfeiçoar seu inglês. Tá tudo aqui na caixa de descrição, só dá uma olhadinha. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês. Deixa aqui o que vocês acharam, deixe seus comentários aqui no vídeo. Deixe seu like, que me ajuda muito, 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 muito. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!